Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje nós escolhemos um tema bastante bacana aí para essa segunda aula, trazendo aí informações de como analisar, né, o mercado em busca de oportunidades, né, de investimentos. É um tema bastante importante para quem quer fazer seus próprios investimentos. Trazendo aí, puxando para o nosso assunto sobre commodities agrícolas, vamos estar aí comentando um pouco sobre como é que a gente pode realizar. Mas primeiro, assim, né, por que analisar o mercado, né? Por que a gente precisa fazer isso? Para quem já tem uma noção de investimentos, assim, né? Para quem já tem um conhecimento melhor sobre a bolsa de valores, na bolsa de valores nada é uma aposta. Você ganha dinheiro ou perde dinheiro com base na quantidade de informações que você tem sobre aquele ativo, né? Pode ser ele ações, pode ser ele juros, contratos futuros, entre outros. Vai depender aí do risco da operação, né? Por exemplo, aqueles de renda fixa, por exemplo, eles são menos voláteis, eles mudam com menor frequência, mas geralmente assim são investimentos que também necessitam de uma certa análise de mercado para você estar fazendo esse tipo de investimento, né? Você não vai entrar dentro do investimento sem saber, por exemplo, qual que é a tendência dele, se é a tendência de crescer os juros, né? É uma tendência aí de aumentar os lucros dos seus investimentos, de reduzir os lucros do seu investimento. Então, assim, tudo precisa de uma análise, uma estratégia para você estar fazendo as suas operações. Nos contratos futuros não são diferentes, né? Você vai precisar de uma estratégia, né? A gente vai falar bastante sobre isso nessa aula. Vamos estar falando quais são as ferramentas que você vai utilizar, né, para você traçar sua estratégia e para você procurar suas oportunidades de investimentos, né, nesse ramo, nessa parte. Então, bora lá para iniciar esse vídeo aqui, iniciar esse conteúdo aí e trazer mais informações para vocês, né? Então, primeiro, o que são fundamentos técnicos de análise? Vamos comentar primeiro o que são essas ferramentas. Os fundamentos técnicos, eles nada mais são aí, como eu já adiantei, né? São ferramentas que você deve utilizar aí para fazer, né, suas análises do mercado. Então, por exemplo, eu quero fazer uma análise do mercado, eu tenho dois tipos principais de análise. São elas análises gráficas ou técnicas, né, e análise de informações ou de fundamentos. Esses dois tipos de análise vão basear a sua estratégia de operação. E de que forma elas funcionam? Análise gráfica ou análise técnica nada mais é que você olhar o gráfico, né? Olhar as cotações, os preços que estão ocorrendo na bolsa de valores e você olhar e tirar informações daquilo, né? Por exemplo, qual que vai ser a trajetória daquele ativo, daquele contrato futuro, se a tendência dele é subir ou descer, né? O que está acontecendo nesse curto período e tudo mais. E também tem a parte de análise de informações. Quais são as informações que estão baseando essa tendência? A tendência está de alta por quê? É por informações tais, ou aumentou a produção de milho, ou diminuiu a oferta, algo do tipo assim, sempre traz movimentações, principalmente aí para a soja, para o milho, né? O boi também ele tem experimentado movimentações mais fortes, né, nesse período que a China está com problemas, né, o mercado de carnes deles lá, né? Os chineses são os maiores consumidores de carne suína e eles estão com problema nos rebanhos deles. Então, eles estão comprando carne de tudo quanto é tipo do mundo inteiro. Isso aí é uma informação, por exemplo, que faz uma tendência mais forte de alta dos preços do boi. Na bolsa de valores não é diferente. Quem estiver acompanhando, por exemplo, as cotações do boi gordo, vocês podem ver que de 2018 para cá nós tivemos aí um aumento muito significativo nas cotações. Isso aí tem a ver com estratégias, com oportunidades aí, possivelmente muita gente ganhou dinheiro quando viu esse tipo de informação.
Então, pessoal, para que saber sobre esses tipos de análise? Por quê? Qual é o objetivo, né, de utilizar esses tipos de ferramenta? Como já iniciei falando, na bolsa de valores nada é apostado. Você não vai colocar seu dinheiro simplesmente porque você acha que aquele produto vai subir ou vai descer. Você tem toda uma estratégia, você precisa traçar estratégias ali, ver o quanto esse ativo pode valorizar ou desvalorizar, em quanto tempo você acha que isso deve acontecer. Então, tudo isso tem que ser estudado. Você não pode simplesmente, eu acho que esse trem vai subir, vou colocar meu dinheiro lá. Geralmente, pessoas que fazem esses tipos de movimentações mais no achismo, mais na emoção, aumentam muito as chances de erro. E por isso elas acabam perdendo dinheiro e acham muito complexo esse tipo de investimento. Uma pessoa que ela estuda bastante o mercado, que ela pesquisa bastante informações sobre as tendências desse mercado, geralmente elas aumentam muito sua margem de confiança aí para fazer um investimento mais seguro. Então, pessoas como essa, assim, geralmente elas costumam ganhar muito dinheiro, ter uma margem muito pequena de erros, e com isso aí ela vai alavancando o seu capital. Então, assim, tem que ficar claro para vocês que isso aqui não é um jogo de sorte ou azar. Aqui é tudo estudado, né? Você tem que entrar ciente do que pode acontecer. Claro, tem aqueles momentos de imprevisões, mas se você estuda o mercado, você já sabe quais são os riscos que vocês estão correndo e qual a possibilidade desse mercado ir contra a movimentação que você deseja. Então, assim, você reduz bastante, não zera, né, a possibilidade aí de perda, mas você reduz bastante essa possibilidade. Então, por isso é muito importante você ter em mente, assim, entender como é que funciona esses tipos de análises. As análises, elas são divididas, né? Análise gráfica, ou análise técnica, né? E análise de fundamentos, ou análise de informações. Vamos estar comentando sobre elas. Qual que é a diferença de uma análise gráfica e de uma análise de fundamentos? Eu gosto de exemplificar bastante elas em períodos diferentes de negociações, de investimentos. Uma pessoa que quer um investimento a curto prazo, geralmente ela dá um pouco mais de preferência para as análises gráficas. Ela vê o preço do ativo e se ele está tendo bastante volatilidade ou se ele não está tendo muita volatilidade. Ou, no caso, assim, por quê? Né? No curto prazo, geralmente isso aí manda mais. Porque quanto menor o prazo que você está na operação, as informações que saem no mercado elas tendem a dar menos influências. Por que uma pessoa que opera em day trade ela dá praticamente todo o foco dela na parte de análise gráfica? Porque são operações muito curtas, questões aí de minutos, né? Então não vai sair uma informação de 1 a 2 minutos aí e o movimento ali ser contrário ao seu tipo de investimento, né? Ali a sua análise do gráfico, né? Então, por exemplo, quanto mais longo é o prazo que você determina para a sua operação, né? Você está sujeito a maior influência de informações do cotidiano. Então, por exemplo, se eu quero operar aí dentro de uma semana, 2 semanas, um mês, dentro de um ativo, pode ser milho, soja, boi, né? Cada dia que passa, eu tenho mais possibilidades de ser influenciado, da minha análise ser influenciada por uma informação de mercado. Ou às vezes, ó, por exemplo, a China pode cancelar uma carga de soja. Ou no caso, pode morrer tantos rebanhos aí por questão de doenças. Uma doença como a vaca louca, por exemplo, embarga praticamente um estado inteiro. Né? Então, esses tipos de informações podem ocorrer. Quanto mais tempo você fica numa operação, mais tempo você está sujeito à parte de fundamentos. Mais os fundamentos eles influenciam nas suas negociações. E quanto menos tempo você passa numa negociação, mais você deve
analisar a parte gráfica, né, que ela vai te mostrar de forma mais clara o que é que vai acontecer no mercado, naquele curto período ali. Quanto mais longo o prazo também, né, você analisa valores. Você já não fica mais tão atento à questão de preços. Ah, se eu pegar o preço do milho a 43 ou a 42,50, 42,60, se eu estou no investimento mais a longo prazo, para mim isso aí não importa muito. O que importa é o capital que eu vou colocar lá e qual vai ser a minha rentabilidade nesse período. E no caso, quanto mais longo é o prazo, mais você tem que ficar atento à tendência. Você não vai ficar muito preso à questão de volatilidade. Você vai olhar assim para o gráfico ou assim, você vai ver as informações e você vai olhar esse contrato de milho aqui, essa soja ou esse boi, ele está em movimento de alta, ele tem perspectiva de alta ou ele tem perspectiva de baixa. Tudo isso aí tem que ser analisado. Por quê? Porque a questão da volatilidade ela sempre vai ter ela muito alta ou às vezes muito baixa. Dentro da sua operação, quanto mais longo é o prazo, isso aí não vai importar para você. É porque você quer a variação entre o dia que você entrou e o dia que você vai sair. Então, nesse meio tempo aí, o que oscilar dentro desse meio tempo, você não vai estar interessado. Você vai querer que esse negócio ou valorize ou desvalorize no final da sua operação. Já no curto prazo, aí vale mais a questão da volatilidade. Por quê? Porque às vezes o movimento ali tá no movimento meio estagnado, né? Mas, por exemplo, você pega dentro de um dia, dentro de uma semana ali, você pega a questão da volatilidade ali, você consegue fazer operações mesmo com os preços meio estagnados, mesmo sem uma tendência definida. A gente fala assim, quando o mercado não está subindo nem descendo, a gente fala que o mercado está estagnado ou andando de lado. Então, assim, mesmo nesses momentos em que o mercado anda de lado, sempre vai ter a questão da volatilidade. Então, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo, né? Esse aqui é o exemplo do milho na Bolsa de Chicago, apenas para ilustrar melhor, né? Trazer de uma forma mais visual aqui o que é uma análise técnica, né? Uma análise exclusiva de gráfico e uma análise de fundamentos. E como é que você pode estar utilizando isso para entender o que está ocorrendo no mercado. Eu gosto muito de falar que a análise de fundamentos, ela vai te mostrar o caminho que o mercado vai percorrer. Então, por exemplo, ele vai te mostrar para onde o mercado vai. Se ele vai para cima, se ele vai para baixo, se ele vai continuar andando de lado. Isso aí é que a análise de fundamentos, as informações vão te dar. E a análise gráfica, ela vai te mostrar a trajetória que as cotações vão fazer. Então, por exemplo, tem uma tendência de alta, mas no gráfico lá o movimento não está nessa tendência ainda. Então, assim, mais a tendência é de alta. A questão gráfica ela vai te mostrar qual que vai ser a trajetória. Ah, chegou no final lá, realmente a tendência era de alta, os preços subiram, mas demorou, né? Os preços acabaram caindo no meio do caminho, voltaram a subir, né? Deu uma andada de lado e depois voltou a subir novamente. Essa parte aí é a análise gráfica que vai te mostrar bastante e você vai conseguir entender o que está acontecendo no mercado, né? Então, por exemplo, eu trouxe o contrato de milho lá da Bolsa de Chicago, que ficou bem visual, assim, ficou muito bacana a questão da utilização da análise gráfica e análise de informações. Eu tracei essa linha aqui, que ela nada mais é que uma ferramenta da análise gráfica, né, para entender melhor o que está acontecendo no mercado. Essa linha aqui é uma linha imaginária, né, que eu tracei aqui, mas ela indica o quê? Que nesse patamar aqui tem uma certa resistência, tem muita gente entrando para negociar perto dessa linha aqui, né? Vocês podem ver que antes aqui ela está andando
meio de lado, né? Tá andando meio paralelo aí. Depois que ela rompeu essa linha, ela tentou voltar, né, por conta dessa negociação mais ativa perto dessa linha. E depois que ela bateu, não rompeu, acabou de vez caindo. Esse aqui é uma análise gráfica, por exemplo. Então, mas por que que aconteceu essa queda aqui? Eu vou estar aqui atualizando vocês para vocês entenderem melhor. Por que que o milho demorou mais para reagir aos problemas do coronavírus? Isso aqui foi no período aí do início do ano, 2020 aqui. De janeiro para cá, o coronavírus ele deu uma perturbada no mercado, principalmente no mercado chinês lá. E isso aí acabou afetando as demais economias pelo mundo. E questão da soja, ela tinha dado uma queda um pouco mais cedo que o milho. Então, por que que o milho fez essa tendência de baixa aqui um pouco mais tardia que a soja? É, Isso aqui tem muito a ver com um fato que ocorreu lá para o final de fevereiro. Houve uma disputa aí do petróleo que a Arábia Saudita queria diminuir a produção e a Rússia estava batendo o pé. Os dois tiveram ali as suas discussões e com isso a Arábia Saudita aumentou a produção de petróleo. É simplesmente isso, e daí o preço do petróleo despencou. Então, por que que aconteceu isso aí, né? O milho, principalmente lá nos Estados Unidos, ele é muito utilizado para a produção de etanol. Se diminui os preços do petróleo, do etanol vai junto. E com isso diminui também a demanda aí por milho lá nos Estados Unidos. Mais ou menos nessa época aqui foi o que aconteceu e por isso que as cotações do milho deram uma queda, né? Então, assim, o que que é a parte da disputa do petróleo aqui? A parte da disputa do petróleo nada mais é que uma informação de mercado, uma análise de fundamentos aí, por que que ocorreu a queda das cotações de milho. Então, no caso, a disputa do petróleo deu a tendência, ela deu para onde o mercado estava querendo ir, e a questão da análise gráfica vai dizer como que essas cotações vai chegar até na tendência, até no patamar e qual patamar que vai chegar a esses preços. Essa linha aqui eu não comentei, mas o nome dela ali, no caso, ela é chamada de suporte e resistência, né? No momento que o mercado aqui caiu, né, e veio testar, ela se tornou uma resistência, né? Mas nada mais é que uma linha imaginária aí, onde há um maior volume de negociações, né? Ou entrada de pessoas querendo comprar um ativo ou querendo vender um ativo. Isso aqui nada mais é que uma ferramenta de análise gráfica, enquanto a parte da disputa do petróleo, uma análise fundamentalista, uma análise de fundamento. Então, basicamente é isso. Então, pessoal, eu trouxe aqui um gráfico de milho aqui da B3, né, da antiga Bovespa, né, que é a Bolsa de Valores aqui do Brasil, para ver, né, e perguntar para vocês se vocês conseguem ver alguma oportunidade já aqui no mercado, né? Vocês podem ver que nós temos várias tendências, né? Aqui nós tivemos uma tendência de alta, nós tivemos uma rápida tendência de queda aqui, com o mercado voltando, né? Outra tendência de queda aqui, mais longa, outra puxada mais alta. Então, assim, vocês podem ver que temos várias oportunidades dentro do mercado. Vocês vão precisar saber quando que isso aí vai ocorrer e de que forma isso aí vai ocorrer. Para isso, você vai precisar entender o que que são análises de fundamento, o que que são análises gráficas e também começar a praticar, né? Entender o mercado aí, qual que vai ser a tendência do mercado e tudo mais. Então, pessoal, trazendo aqui o que que são análises de fundamentos, trazendo para a nossa realidade, né, com questão a boi, milho e soja. A análise de fundamentos ela nada mais é que oferta de produto, demanda de produto, clima. No caso da soja e do milho influencia bastante, né? Você vai ter aí uma boa produção, se vai ser um ano mais complicado de se produzir.
Ou até questão do boi aí, se época de pasto aí não tiver chovendo muito, vai ter uns pastos mais ruins, né? E com isso o boi vai ter mais dificuldade de engordar e tudo mais, né? Isso aí tudo são informações. Economia, política também influencia bastante. Vocês viram ali atrás o exemplo que eu trouxe, né? Questão política ali, política econômica entre dois países dominantes, né, num certo ramo, acabou ocasionando aí problemas em outros produtos, né, indiretamente, né? Então, análise gráfica. Análise gráfica também, ela nada mais é que a utilização de indicadores, né, movimentos de gráfico, você entender o histórico dos preços, né? Tudo isso aí está atrelado à parte de análise gráfica. Você tem que entender essa parte aí, você tem que estudar sobre isso, achar, por exemplo, um indicador que você tem mais afinidade. Nós temos vários tipos de indicadores disponíveis, né, para você fazer esses tipos de análise. Então, deve escolher um ali que você se adapte de forma mais fácil, que você tenha mais afinidade, para fazer esse tipo de análise e escolher os momentos de entrada, de saída de uma operação. Então, pessoal, como resumir isso aí tudo para você encontrar uma oportunidade, para você usar todo esse tipo de ferramenta aí para você encontrar uma oportunidade bacana de você estar ganhando dinheiro nesse mercado de commodities. Pessoal, eu trouxe aqui um exemplo, né, daquele mesmo gráfico que eu mostrei anteriormente. Coloquei a parte essas linhas aqui, né, que nada mais são que um indicador, né, uma ferramenta aí para analisar os gráficos. O que que a gente tem nesse gráfico aqui, né? Sempre nós podemos ter uma tendência ou de alta ou uma tendência de queda, né? Então, por exemplo, qual que é a ideia, né? Você conseguir entender dentro do gráfico se o gráfico ele vai subir ou se ele vai cair. Isso aí é um primeiro passo para você estar observando, né? Outro passo aqui bastante interessante que você tem que ter em mente aí, né? É a região de negociação aí, né? Sempre no gráfico a gente tem alguns locais, alguns patamares aí que temos uma negociação mais intensa, né? Essas regiões aí, geralmente, o mercado fica decidindo se ele vai continuar caindo, se ele vai subir, né? É uma região de tomada de decisão, né? Então, por exemplo, algumas vezes essa região ela é um pouco maior, né? O intervalo dela é um pouquinho maior, é onde geralmente ocorre as lateralizações ou as andadas de lado, no caso do gráfico, que é onde o mercado está decidindo, tomando a decisão. Ah, eu vou continuar um movimento de alta, eu vou continuar um movimento de queda e tudo mais. Essas regiões você tem que prestar muita atenção nelas. Você pode marcar ali, né, uma estrelinha dourada aí nessas regiões, né? Porque você tem que ter total atenção nessas regiões? Porque essas regiões é onde vai se iniciar uma oportunidade, onde vai se iniciar uma nova tendência ou continuar a tendência antiga, né? E por que que a gente vai utilizar essas regiões aí de maior negociação? Porque no momento que ela sair, né, para uma tendência nova ou para continuar uma tendência, você vai observar o intervalo entre uma região e outra para você tomar a sua decisão de entrar numa operação ou sair da operação, né? E nesse intervalo entre uma região e outra é a região onde você vai estar lucrando no mercado, né? Ó, como vocês podem ver, algumas vezes o intervalo ele é um pouco maior, outras vezes o intervalo é um pouco menor, né? Então, por isso que você tem que estar bastante atento a essas regiões, você tem que conseguir decifrar onde é que são essas regiões, para você estar entendendo, né? Para você estar criando suas oportunidades, você estar encontrando suas oportunidades de negociações.
Essas regiões aqui onde eu marquei, né, esses intervalos onde eu marquei, é onde você vai estar lucrando e com isso ganhando dinheiro dentro da bolsa, né? Isso aí é primordial assim para quem quer investir, né? Pode ser em qualquer tipo de investimento aí na bolsa de valores, né? Isso aqui serve para ações, para contratos futuros, dólar, índice, vários tipos de ativos. Então, assim, tendo isso aqui em mente, né, você tem que ter uma boa informação, você tem que ter informações de qualidade para você estar operando nesse mercado, né? Mas você também tem que estar atento à questão do gráfico. Você pode tirar muitas informações de dentro do gráfico. Então, assim, essa casadinha entre a análise de informações e a análise gráficas aí é o que vai te dar segurança na hora de fazer uma operação, vai te dar mais segurança, vai te dar um know-how melhor aí, né, uma probabilidade maior de acerto para você estar melhorando os seus investimentos, né? Então, pessoal, o que que é importante também você ter em mente aí, você ter anotado no seu caderno? Saber identificar os riscos de perda de objetivo. Isso aqui é praticamente um bônus aí, porque você sempre tem riscos dentro do mercado, né? Dentro da bolsa de valores. Eu seria um mentiroso se eu falasse que é o negócio mais seguro do mundo. O que torna isso aí mais seguro, né, ou menos arriscado, né, é a questão de você se informar melhor, né, ter informações de qualidade e fazer uma leitura bacana, uma leitura muito boa da parte gráfica. Isso aí vai te dar uma segurança, uma possibilidade de erro muito baixa. Sabendo que você tem certos riscos dentro da bolsa de valores, né, você tem que estar precavido para isso. Então, dentro de uma operação, você tem que traçar o quanto você pode perder. Ah, eu posso perder até 50 centavos aí no preço do milho. E também tem que traçar o seu objetivo, né? Tem que estar claro esses dois preços aí na sua cabeça, né? Antes de você entrar numa operação. Por que que esses dois preços têm que estar dentro da sua cabeça, né? Porque dentro do mercado, isso aí é muito comentado, que depois que você entra numa operação, isso aí já é experiência própria, assim, né? A sua emoção, ela aumenta, né? O seu emocional, ele aumenta exponencialmente aí, né? Então, se você não tem sua operação traçada de forma clara para você, né? O seu emocional vai te atrapalhar muito na hora de você fazer uma operação, né? A tendência de você fazer algo errado, de você sair, por exemplo, de uma operação de forma antecipada, ou você ficar numa operação que inverteu totalmente a tendência, né? Se você não tem essas metas traçadas antes da operação, você tem muitas chances aí de cometer erros e, no caso, perder dinheiro. Então, isso aqui tem que ficar marcado aí como com duas estrelinhas douradas nelas ali, né? Identificar o risco de perda, o quanto eu posso perder se esse mercado vir contra a minha tendência, né? Contra a minha operação, e qual é o meu objetivo, quanto eu quero ganhar nele, e se possível, traçar dois objetivos, o objetivo principal e um objetivo alternativo. Se aquele mercado não alcançar aquele objetivo principal até certo valor, né, até certo preço, eu já estou satisfeito com a operação e liquido a operação. Porque, pessoal, a coisa mais importante, né, a maior lucratividade do mercado é o final da operação. Enquanto você está dentro da operação, você não ganhou nada nela. No momento que você sai da operação, é onde você realmente faz o seu lucro. Só tem lucro quem guardou o dinheiro no bolso. Então, assim, é muito importante você ter isso
em mente. E outra parte importante é a questão do preço de oportunidade. Qual que é o preço de entrada que eu posso entrar, o intervalo de entrada que eu posso entrar nesse mercado, né? Isso aí são dois pontos muito importantes que você tem que ter em mente, né? Isso aí tem que estar traçado já desde antes de você fazer a operação. Pessoal, então era isso por hoje, né? Nesse vídeo aí. Eu espero ter trazido informações interessantes para vocês, que tenham ajudado aí vocês, né? Se inscrevam aí no nosso canal, visitem aí nossos outros canais, né? Nossas outras plataformas, né? Nós temos aí o Instagram e também o Facebook, onde nós estamos liberando aí informações desse mesmo tipo de assunto. Então venham acompanhar conosco, né? Nós temos vários assuntos aí que são liberados nessas plataformas, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e tenham todos aí uma excelente semana. Nos vemos aí no próximo vídeo.